Saudade e indignação. Um ano depois, família de criança morta num acidente de carro em Pindamonhangaba ainda espera a prisão dos acusados pelo crime. Pela primeira vez, mãe da menina Sofia fala sobre o caso. Território de cultura e memória. Novo plano diretor de Taubaté quer recuperar e preservar 3 áreas: o centro da cidade, a Rua Imaculada e o distrito de Quiririm. Se ele for efetivado da forma como foi elaborado, sim, estamos todos bastante otimistas de que isso se reverta na preservação do patrimônio de Taubaté. Com o IPTU, mas sem melhorias, moradores do bairro Maracaibo, em Tremembé, reclamam da falta de infraestrutura no local. Faltam asfalto, rede de esgoto e até iluminação pública. Dá atençãozinha pra gente aqui. Entendeu? Na parte de baixo lá até tem iluminação na flor do campo, lá tudo. Mas nós aqui, nesse lado aqui, beirando a fazenda, é esquecido. Momento Rio Vivo. Projeto ambiental quer recuperar a Mata Atlântica em 5 cidades da região. 165 mil mudas de árvores estão sendo plantadas. São espécies nativas e a gente tem que não só de plantar e identificar as árvores nativas, mas também acompanhar o crescimento delas. Quarta-feira, 19 de abril, Dia do Índio. Fique com a gente. Começa agora o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Muito boa noite. O projeto de lei que revisa o plano diretor de Taubaté quer criar um território de cultura e memória dividido em 3 áreas: os casarões do centro da cidade, o distrito de Quiririm e o bairro Imaculada. A proposta quer recuperar, preservar e promover a manutenção desses locais considerados importantes para a história e para a cultura do município. Rua Imaculada. Aqui nasceram artistas que, com o artesanato, deram forma à vida simples do caipira. Um dom descoberto há 150 anos. Os santeiros faziam os santos e as pessoas da família faziam as figurinhas para completar o presépio. A vaquinha, o boizinho, a galinha, os reis magos, os carneirinhos. Então, todos começaram a fazer as figurinhas, com isso surgiu o nome de figureiros. De restauradores a criadores, carro de boi, a festa do divino. Pouco a pouco, as mãos habilidosas dos figureiros de Taubaté transformam a argila em peças que representam os costumes e tradições do Vale do Paraíba. O pavão, comum nas fazendas da região, foi declarado símbolo do folclore e do artesanato paulista. Tinha muito aqui nas fazendas, pavão e galinha da Angola, era uma criação bem grande. E foi copiando assim, o cotidiano que surgiu, quando surgiu um concurso em São Paulo para escolher o símbolo do artesanato paulista, e as figureiras participaram e a dona Cândida fez um pavão e foi que ganhou o concurso. No projeto do novo plano diretor, mais um reconhecimento. A Rua Imaculada, incluindo as obras que ganharam o mundo, passam a ser território de cultura e memória. As nossas peças, elas são muito valorizadas, muitas pelas pessoas de fora. E com essa inclusão, creio que vai facilitar mais as pessoas a conhecerem aqui o nosso trabalho, a virem, ajudar a divulgar esse trabalho muito bonito que começou há tanto tempo. Nós contamos com isso, com a melhoria do acesso, com as visitas, e isso é muito bom para nós e para a cidade também, né? O centro da cidade também vai entrar no território, que prevê a recuperação, manutenção e preservação dos casarões erguidos no final do século XIX. Hoje, apesar de tombados, os imóveis estão degradados. O Solar dos Dantas está com a fachada praticamente encoberta por propaganda. O emaranhado de fios aumenta a poluição visual. No térreo, as cores das lojas encobrem a pintura original. No prédio da CTI, até vegetação brota nas paredes devido às infiltrações. E a Casa Oliveira Costa está toda pichada. Mas este não é o dano maior. Apesar de tombado como patrimônio histórico, o prédio construído em 1854, todo em taipa de pilão, foi transformado em casa noturna. E por causa do som alto e também da grande quantidade de frequentadores,
As paredes já começam a apresentar rachaduras. A estrutura do imóvel já está comprometida por conta das vibrações sonoras, do grande volume de pessoas que frequentam o prédio no mesmo momento. Então, essa concentração também abala significativamente e já existem laudos feitos pela própria prefeitura, pelo Fundo do Patrimônio e pelo Conefat que atestam isso visivelmente. Além de recuperar os casarões, a intenção também é aterrar a fiação elétrica e revitalizar as calçadas. Quiririm é o terceiro e último território de cultura e memória previsto no projeto. O distrito é o único núcleo da colônia italiana da região que mantém viva as tradições trazidas pelos imigrantes no século XIX. Tombado como patrimônio público, o antigo casarão da família Indiani, hoje museu, foi restaurado na década de 1990. Agora, com o reconhecimento no novo plano diretor, a associação que cuida do imóvel espera poder desengavetar projetos, como, por exemplo, o que prevê sessões mensais de cinema. Um projeto que a gente já tinha há muito tempo na cabeça, pelo menos, e querendo mostrar um pouco da cultura da parte de cinema, do cinema italiano, que hoje em dia é pouco visto no Brasil. Se chega a muito pouco filme, se você consegue nenhum outro cinema alternativo. Eu acredito que, na verdade, se nós tivermos recursos, boa vontade e ideias, nós precisamos de apoio efetivo, que eu acredito que com esse projeto se realize sim. O novo plano diretor está na Câmara e o texto ainda poderá mudar durante as 10 audiências públicas que os vereadores pretendem fazer antes da votação. Não basta termos a lei, temos o plano se ele não for efetivado. Se ele for efetivado da forma como foi elaborado, sim, estamos todos bastante otimistas de que isso se reverta na preservação do patrimônio de Taubaté e, consequentemente, Taubaté se torne, realiza a sua vocação de polo de atração turística cultural. Olha, Jacareí foi a terceira cidade da região a reajustar a tarifa de ônibus nesta semana. A informação saiu agora há pouco. O reajuste da passagem é de quase 8%, 7,8%. A tarifa, que hoje custa R$ 3,80, sobe para R$ 4,10. O novo valor passa a vigorar a partir do dia 1º de maio, feriado, um presente de grego, para os trabalhadores. A Prefeitura de Taubaté confirmou que a área ocupada por integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pertence ao município. A administração municipal registrou o boletim de ocorrência e deve entrar com ação de reintegração de posse. Na manhã de segunda-feira desta semana, cerca de 100 famílias montaram acampamento na fazenda de 300 hectares às margens da Via Dutra. Eles protestam contra a reforma da Previdência, a venda de terras a estrangeiros e a medida provisória que prevê a privatização dos assentamentos rurais. 7 pessoas foram presas hoje em Jambeiro. Elas formavam uma quadrilha suspeita de praticar vários assaltos a propriedades rurais da região. Depois de 8 meses de investigações, a polícia chegou aos criminosos através do depoimento de um dos integrantes do grupo preso anteriormente. Com os bandidos foram encontrados pés de maconha, entorpecentes e diversas espécies de pássaros. Um suspeito morreu e outro ficou gravemente ferido durante uma tentativa de roubo ontem à noite a uma lanchonete em Pindamonhangaba. De acordo com a Polícia Militar, 3 criminosos anunciaram o assalto no bairro IP2, quando foram surpreendidos por um PM que estava de folga. Um dos bandidos, que era procurado da Justiça por roubo, foi baleado e morreu no local. O segundo também foi atingido e levado para o pronto-socorro. O terceiro conseguiu fugir, mas acabou sendo preso minutos depois. Uma pistola de brinquedo foi apreendida com um trio. O policial não ficou ferido. Policiais de São José dos Campos prenderam ontem um dos líderes do tráfico do bairro Santa Inês 1, na zona leste da cidade. O homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Na casa dele, a polícia encontrou 4 quilos de cocaína já embalada, pronta para venda. A seguir aqui no Band Cidade, a Câmara de Jacareí aprova parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado das contas de 2013 da Prefeitura. E ao vivo a gente mostra o protesto que familiares da menina Sofia, de 7 anos, morta no acidente de carro, fazem em Pindamonhangaba. O caso completa hoje 1 ano
Os detalhes já já. Hora certa para você, 6 horas e 59 minutos. Band Cidade volta em instantes.